Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português Funcional. Eu sou a professora Laís e hoje eu irei comentar mais uma questão aqui nessa aula rápida e objetiva. A questão de hoje é relacionada à análise sintática, um tema bastante importante para quem é estudante de língua portuguesa. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, faça a sua inscrição e ative também as notificações, porque assim você receberá todas as novidades aqui do nosso canal Português Funcional. Então venha comigo para a lousa, nós vamos comentar essa questão. Muito bem, a nossa questão é também desse ano de 2024, uma questão bastante atual e é uma questão muito interessante. O enunciado diz o seguinte: considerando o fragmento, eles ficaram horrorizados, analise as assertivas a seguir. O sujeito tem apenas um núcleo, logo é classificado como simples. O termo horrorizados é classificado como predicativo do sujeito. O predicado é classificado como verbal, pois tem um complemento verbal. Então, nós vamos fazer uma análise sintática deste fragmento. Eles ficaram horrorizados. Lembrando que toda análise sintática começa pelo verbo, porque é o verbo quem vai nos direcionar para classificar a função sintática dos demais termos da oração. Então vamos lá, eles ficaram horrorizados. Ficaram é o nosso verbo aqui. Aí a gente sempre faz aquela pergunta, né? Quem é que ou o que é que? Nesse caso, quem é que ficaram horrorizados? E aí nós temos aqui então, ó, a nossa resposta. Portanto, eles é o sujeito desta oração. Eles é o sujeito. Nós temos aqui um sujeito com apenas um núcleo. Se nós temos um sujeito com apenas um núcleo, nós temos então um sujeito simples. A primeira assertiva está correta. Então vamos lá. Eles ficaram horrorizados. Então nós temos eles, que é o sujeito, e ficaram, que é o verbo. O verbo ficar é um verbo de ligação, tá? Ele é um verbo de ligação. Eu vou colocar aqui VL. Nesse caso aqui, nós não iremos classificá-lo como verbo transitivo ou intransitivo, porque ele é um verbo de ligação. Verbos de ligação são aqueles verbos que ligam o sujeito a um predicativo do sujeito. Então, nós não temos aqui verbo transitivo ou intransitivo, não. Ficar é um verbo de ligação. Inclusive, vou deixar na descrição desse vídeo um link de um vídeo apenas sobre verbos de ligação, para que você não tenha dúvidas. Então, ficar é o nosso verbo de ligação. Se ficar é um verbo de ligação, então, horrorizados será o nosso predicativo do sujeito. Ó, verbo de ligação ligando o predicativo ao sujeito, ligando o sujeito a um predicativo e aqui no meio o nosso verbo de ligação. Então, a nossa assertiva número 2 também está correta. O termo horrorizados é classificado como predicativo do sujeito. Número 3. O predicado é classificado como verbal, pois tem um complemento verbal. A nossa assertiva número 3, ela está errada. Por quê? Nós temos aqui um predicado nominal. Toda a estrutura que traz um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito constitui, então, um predicado nominal, tá? Vou colocar aqui, ó. O predicado, ele não é verbal, ele é um predicado nominal, porque nós temos verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Portanto, o nosso gabarito aqui, ó, é a alternativa D. Apenas as assertivas 1 e 2 é que estão corretas. Nós temos nessa estrutura um sujeito simples e temos a palavra horrorizados exercendo a função sintática de predicativo do sujeito. Nosso gabarito, alternativa D. Se você gostou dessa questão, deixe o seu joinha, deixe também o seu comentário. Se você não é inscrito, aproveite para fazer a sua inscrição e ativar as notificações, porque assim você receberá mais aulas como esta. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!